Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer uma leitura coletiva aqui para esta egrégora aí coletiva que me assiste, que gosta dos meus trabalhos, dos meus vídeos, e trouxe aqui 3 opções para vocês. Não trouxe um título ainda, mas vai sair aí esse título. Vamos ver o que vai sair para orientação para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Samantha, sou terapeuta holística. Trabalho com a energia do tarô terapêutico, mesa radiônica, constelações, hipnoterapia, várias técnicas para conduzir você a despertar. E a primeira opção que nós temos aqui é a balança. A segunda opção nós temos a concha e a terceira opção nós temos o coração. Veja qual faz sentido para você. Balança, concha, coração. Aquela que gritar aí nos teus olhos. Ou escute as 3 tiragens e veja que faz sentido para você, sempre lembrando que esta é uma leitura coletiva. Então, o que vai acontecer, que geralmente acontece, eu tenho até testemunhos, né? Pessoas que estão ali comigo, interagindo, que tem uma conexão comigo mais forte, acabam recebendo as informações que bate, né? Que chega assim dizendo, nossa, isso foi para mim. Às vezes até canalizações, né? De mentores, de pessoas conhecidas, de ancestrais. Vamos ver aí o que vai acontecer com vocês. Vamos lá, a balança. Vamos tirar aqui um arquétipo animal na sua energia. E pedindo aqui para os nossos mentores, anjos da guarda, esta egrégora de luz, para que eu possa me comunicar com quem necessita, quem está aí conectado comigo. Vamos lá. Um arquétipo animal para sua energia. Nossa, fazia tempo que não saía esse bichinho aqui. O macaco. Olha ele aí. E eu vou ler, vai fazer sentido depois para você, tá? O que significa este macaco. E vamos trazer aqui o arcanos maiores. Arcanos maiores para sua energia. Temos uma torre e uma estrela aqui no corte. Uma cura boa aqui, né? Algo que vai embora. Me veio o nome aqui, Letícia Solange. Para alguém escutar solfejos. Tem alguma coisa com buracos, gente, nessa leitura aqui. Buracos em casa. Tá passando aí por reformas. O que tá acontecendo? Esses buracos aí. Vendo buracos se abrirem aí na sua casa. Paredes, chão. Esses buracos querem dizer alguma coisa. O que eu tô sentindo aqui? Tô sentindo aqui uma desconexão de algo, né? Buracos, coisas caindo, coisas quebrando. Carta dos enamorados, gente. Fala de relações, mas fala de decisões também importantes. A temperança, que fala de espiritualidade, fala de cura, fala de paciência, fala de coisas de tempo, né? Que demandam tempo. O mago, para que uma manifestação aconteça na sua vida, importante. O Papa, a Roda da Fortuna e o Eremita. Então, a situação que você já está a longa data,
um ciclo, né? Algo que está se repetindo com relação a alguém próximo, alguém que você, o mentor disse, deu autoridade. Não é nem que, ele não disse nem que tem autoridade, ele disse que você deu autoridade para essa pessoa. Tem o diabão ali olhando para mim, né? Vou trazer aqui também, para ficar bem completa essa tiragem, faz tempo que eu não faço. Hecate. Hecate vem para mostrar coisas pra gente, né? O eremita pode ser alguém mais velho, alguém com uma energia mais parada, mais introspecta. Não veio com um sentido aqui de sabedoria, tá? A pessoa pode até ser sábia, mas de uma forma, porque tem o Papa aqui, né? Às vezes de uma forma meio... o Papa é uma figura que você considera que tem autoridade aí, né? Você deu autoridade para essa pessoa. Ou está dando autoridade, né? Deu? Gente, né? Tudo faz sentido. Eu vi os buracos, né? Eu vi buracos, não sei, uma casa que tá com buracos, que tá com coisas que precisam ser arrumadas, né? A deusa Kailash aqui. E essa deusa, eu sempre digo, né? Ela não é bonita. Mas essa deusa, ela fala só pro Mortalha para ensinar a força da impermanência, né? Às vezes as coisas começam a cair dentro da nossa casa, a quebrar. É para mostrar que precisa ter uma transformação, né? Uma limpeza, uma mudança. Deusa Kailash, quando ela vem aqui, tem pessoas às vezes que têm um determinado apego, um sentimento de apego, né? Ou carências, dependências, entender que tudo, nada é para sempre, né? A força da impermanência, nada é para sempre. Vamos trazer aqui o baralho fofoqueiro, como diz lá uma taróloga que eu assisto às vezes, a Estela. Vamos lá. Ui! Nossa, os mentores já tocaram aqui com tudo, né? Meu ser. Um movimento de não, né? Talvez você queira dizer não para algo. Você esteja querendo tomar uma atitude, uma decisão. A cruz tá pesado, né? A montanha é aquilo que eu falei, tá? Tem um movimento aqui de coisa parada, realmente. Por isso que eu vi buracos, né? E aí faça a leitura aí para sua... Se não for para você essa tiragem, não force, escute as outras, tá? Uma casa com energia parada, estagnada, uma situação com energia parada, estagnada. E quem tá parado nessa energia aí é a sua criança ferida. E o mentor disse aqui uma coisa que é especificamente para alguma pessoa. Eu nem vou, talvez, trazer, não sei, não vou dizer aqui. Mas que tem uma criança passando por uma situação, criança mesmo, daí não é a sua criança ferida, né? Um filho aqui, provavelmente, né? Uma criança que está passando por uma situação complicada. Dá uma olhadinha para essa criança, tá? Lembrando que crianças também sofrem com situações espirituais, né? Ela é uma criança aqui na Terra, você vê o corpinho dela como uma criança, mas ela tem um espírito, que às vezes é um espírito já que carrega muitas dores ou muitas situações. Tem que ver aí questão de mediunidade, às vezes, a espiritualidade dessa criança, o que ela tá passando dentro de casa. Tem alguma coisa aqui para alguém olhar para uma criança, tá? Se for para dar sequência a isso, eu dou. Mas foi muito específico aqui para alguém. Aqui, então, a criança ferida que está parada numa casa
E aí tem buracos, né? Ou coisas aí inacabadas, coisas caindo, quebrando. Uma energia aqui de estagnação. Um lugar, ó. Jardim. Eu falo e não dá, né, gente? Não dá. Não dá para dizer outra coisa. Mas uma energia bem estagnada. Por isso que o mentor falou dos buracos. E para quem não tem buraco em casa, às vezes são buracos astrais, né? E não é para trazer medo, gente, mas tudo é vibração, né? Como que está essa casa? Então, quando eu faço as limpezas de apometria, né, que eu faço limpezas de larvas astrais, espirituais, uma casa que talvez não pegue sol, né? Não é varrida, não é limpa, ou não dá para limpar porque tá muito já encrostado, né? Tá precisando de uma reforma, não sei aqui o que que é, gente, tá? Mas tá feia a coisa aqui. Não tem energia de coisa nova, né? É uma energia parada, estagnada, tá? E já digo de novo, se não é pra você, já troca aqui, espera outra mensagem, já muda, né? Gente, lua é energia de coisas ocultas, de coisas paradas. Muito parado aqui. Nuvem. Senhor Jesus do Bonfim, ó, a vela aqui, trabalhando aqui na tua energia, para que você, ó, mude aí essas, ó, faça uma faxina, uma limpeza, um trabalho espiritual, os pastores também falam disso, para trazer mais leveza para este lugar, ou até uma mudança para alguém, tá? Eu falo e deu, né? A carta do caixão, ela fala de mudanças, de transformações, e aí você vai ter que encaixar no seu... O número 55 pode estar aparecendo para você. Aqui tem uma transformação, uma mudança, você encaixa aí para sua situação, tá? Os pássaros. Os pássaros falam muito aqui, né, de leveza. Os peixes, os trevos, está trazendo dificuldades de você resolver situações financeiras. Sabe quando o dinheiro entra, mas sempre acontece alguma coisa e lá leva o teu dinheiro embora? Energia desta casa, deste lugar aí. Pode ser também para alguém, uma empresa. Lembrando que as empresas também precisam de limpezas energéticas e espirituais. Não é só a nossa casa, né? Ó, navio, o cachorro e o chicote. E aí vem de novo aquela situação que eu falei, né? Que talvez você não mude deste ambiente, deste local, por apegos. Apego a alguém aí que você tem lealdade, né? O cachorro, o chicote. Você não muda, você não faz alterações, porque tem uma criança ferida aí que acha que deve ser leal a alguma coisa, salvar alguém. Ó, a raposa, a salvadora aqui. Uma energia forte aqui de alguém masculino que você tá tentando salvar. Aqui tem alguns mentores que já trouxeram várias comunicações para você sobre esta mudança, sobre essa limpeza, sobre essa faxina, sobre distanciar-se de algo, lírios e cegonha. Aqui você já foi comunicado algumas vezes, mas, né, gente, aqui, ó, aqui você tá enraizada a isso, ó, a uma situação ancestral, a uma lealdade, a energia que eu falei, parada. Aí você começa a ver as coisas acontecer quando você tomar uma decisão aí. Começa a ver as situações de trabalho, prosperidade, a carta da estrela, manifestando os teus projetos de vida, conseguindo observar o que é o teu maior propósito, aquilo que faz brilhar os teus olhos quando você toma aqui mais uma vez aqui, né, a foice, uma decisão, um corte, uma mudança. E o cavaleiro aqui me olhando, ó,
com o sol, rumo ao sol aqui, algum lugar que talvez não seja este lugar, ou esse lugar está precisando de transformação ou limpeza espiritual, tá? E é realmente aquela criança que apareceu aqui, é para alguém, tá? Que vai se conectar, uma criança que está precisando de trabalhos espirituais, trabalhar a energia dessa criança, ou ela está passando por situações emocionais que você não está vendo. Crianças que não manifestam, que não mostram expressão, que não tem expressão, né? Tanto faz, tanto fez, não tem uma alegria, algo tem lá, gente. Algo acontece nessa criança, tá? E não adianta botar culpa, né? É você olhar para essa situação, né? Curar em você alguma coisa, tá? Eu vou trazer aqui 3 cartinhas do Oráculo das Fadas e depois eu vou ler o macaco. Tem essa balança, né? Me traz aqui uma energia de equilíbrio. Talvez você esteja aí se sentindo um pouco desequilibrada neste ambiente. Ó, pare de tentar controlar tudo e todas as portas vão se abrir para você. Alguém está tentando novos caminhos, novas oportunidades, mas parece que não acontece porque existe aqui um apego. O controle é apego. E o macaco, eu vou ler agora, ele também traz uma energia de lealdade, tá? Se eu não me engano, ele fala aqui sobre amizade, sobre lealdade. Macaco, ó, atua com a energia da compreensão. O macaco é sociável e inteligente. Manifestar soluções criativas, resolver os problemas com a capacidade de equilibrar a compaixão e os ataques bruscos, o bom humor e a agilidade generosa. Aqui são pessoas salvadoras. Querem modificar alguém, querem salvar alguém, se sentem presa a alguém, têm culpa. Então é este equilíbrio entre compaixão e uma reatividade, né? Eu sou a comunicação hábil e simplifico a vida com alegria. Eu sou a plena conexão inteligente com todos e tudo ao meu redor. Eu sou o promotor e equilibrador da destreza. Tem alguém que trabalha na área da justiça aqui, posso estar falando com advogados. Da destreza, da qualificação com foco na solução. Então aqui está precisando de soluções. Porque a energia parada, a energia de Kailash, né, de ciclo de impermanência, ela faz a gente permanecer num lugar desconfortável até que você deixe ir aí algumas coisas. Certo? Então, se gostou aí, faz barulho, dá uma curtida, gente, isso aí auxilia o trabalho, tá? E vamos para a segunda, a concha. Ai, gente, não vou falar isso que eu escutei. Isso é coisa de guardiã aqui. Se for para falar, ela vai fazer eu falar na marra. Eu já conheço, mas vou deixar quieto. Vamos ver se vem até o final dessa tiragem aí, se é para falar. Talvez. Vamos trazer aqui um arquétipo para você, para quem se conectou com a concha. Juliana, veio aqui esse nome, Mateus, Rogério, Bianca, não sei se é um sobrenome, Walfrisch ou Val, alguma coisa assim, tá? Alemã, Walfrisch. Satisfação é fazer o que se gosta. Você só terá satisfação em algo quando fizer algo que gosta.
você está buscando satisfação em algum projeto, em algum trabalho, mas pode estar fazendo coisas no automático, né? Ah, vou fazer isso porque é o que traz dinheiro. Ah, vou fazer isso porque é o que tem para hoje. Cuidado. Aranha, ó. Aranha, o tecer da vida, né? Depois a gente lê essa aranha aqui. É horrorosa, eu não gosto de aranha, gente. Acho que é um dos bichos que... Tem 2 bichos que eu não suporto, que é aranha e rato. A aranha, ela vem pra... Quando a aranha aparece pra mim, eu moro aqui num lugar, né, de muita natureza, já morei em várias casas, no pé do morro, assim, de alguns lugares. E quando estas aranhas aqui... Não é aranha pequena que me amedronta, tá? É essas aranhas assim. Essa aqui é uma armadeira, ó. Aham. Então, assim, quando vem essas aranhas pra mim, esse arquétipo, ele me mostra uma afronta. Ele me afronta. Eu não consigo permanecer num ambiente que... Várias vezes eu fui pesquisar lugares para morar, casas, e aí essa aranha, ela aparecia nos lugares, eu já sabia, né? Não, aí não é para ser. Então, assim, tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo. Você pode estar se sentindo ameaçada, tá? Tô trazendo aqui uma energia que eu sinto com estas aranhas, tá? E pode ser que você também se conecte com esta energia. Tem pessoas aqui que estão também muito reativas, né? Por que a pessoa fica reativa? Porque ela se sente ameaçada, gente. A gente só reage, né? Luta ou fuga do corpo quando a gente foi muito maltratada. Então a gente tá sempre na defensiva, na reatividade. E aí aparecem esses animaizinhos aqui. E pra mim, olha, já apareceu muito. Agora faz tempo que não aparece, graças a Deus. Eram fases aonde eu estava reativa com o mundo, com algumas pessoas. E pode ser o seu caso, ó, a vela aqui, confirmando o assunto. Ei! Sim! Emoções primitivas, o diabão. E nesta carta, ó, olha o medo, ó. A ameaça, o rosto daquela moça se sentindo ameaçada, ó. Só que também tem um outro cara olhando pra ela, também sentindo uma ameaça, né? Estão se escondendo de alguma coisa. Estão sempre na defensiva, né? O sacerdote. O sacerdote é o Papa. Aqui você tem dificuldade com autoridades, tá? E vou explicar um pouquinho isso aí, porque eu sou bem perita nisso, gente. Porque eu vim nesta terra de meu Deus com dificuldade com autoridades. Desde pequena. Eu nunca chamei... Agora já mudou, né? Mas eu nunca chamava... Minha mãe até me corrigia, sabe? Eu nunca chamava tios pelo nome de tio, eu chamava pelo nome, né? Dá um exemplo, Maria, era minha tia Maria, eu chamava de Maria, não chamava de tia. Eu só chamava pai e mãe de pai e mãe, mas o resto... eu tinha dificuldade de respeitar autoridades. Eu já contei para algumas pessoas aqui que eu tinha dificuldade nos trabalhos. Eu fui muitos anos, aí eu tenho 2 carteiras assinadas, né? Cheia, lotada. Muitos anos eu trabalhava como CLT e eu tinha muita dificuldade com os meus gestores. Eu estava sempre na reatividade. Eu estava sempre querendo mudar coisas que não era da minha alçada. Eu arranjava confusão, eu ia contra regras. E aqui, gente, quando isso acontece, você tem alguma coisa para resolver com uma autoridade da sua vida. E eu falo aqui,
por experiência própria e como terapeuta, né? Depois eu fui estudar e aí a gente vai sabendo as coisas. Tem uma coisa mal resolvida com um pai, com uma mãe, que você se coloca contrário às regras, a quem veio antes, a quem... Quando a gente trabalha numa empresa, a gente precisa seguir as regras, gente. Ou você vira autônoma e faça as suas regras. Então, quando a gente trabalha numa empresa, a gente precisa respeitar. Mesmo que aquilo não seja uma coisa que você se agrade. E se você tem dificuldade disso, eu vejo, né, gente, pelos trabalhos que eu faço, coletivos, principalmente eu vou falar de mulheres, porque é meu público-alvo, né? De mulheres que têm dificuldade de aceitar o comando de outras mulheres, né? Estão sempre tentando... Ai, por que tu não faz isso? Ai, por que tu não faz desse jeito? Ai, quem sabe tu faz... Não é uma sugestão amigável. É uma crítica, é uma cobrança por julgamento. E são estas mulheres que encontram reatividade ao seu redor, porque estão reativas ainda com um genitor, uma mãe, um pai. Então, você não entende por que é que recebe, né? Ontem mesmo eu falei com uma pessoa que me disse que está recebendo, né? E não é uma pessoa, gente, várias mulheres que eu atendo, que recebem no seu trabalho homens agressivos, abusivos, ou mulheres encrenqueiras. E aí eu pergunto, mas o que é que ainda está dentro de você, mal curado, que você está sintonizando com estas criaturas de meu Deus? Porque tem uma ferida de algo que você ficou contrariado aí, com um pai, com uma mãe. E aí você está lutando com o mundo. Gente, eu vou falar aqui o que eu... Tem uma coisa. Essa minha guardiã é fumeta, né, gente? Tem pessoas que participam do meu núcleo de trabalho. Eu sou só uma observadora, né? Sou uma escorpiana com ascendente em Capricórnio e lua em Virgem. Pensa no demônio de saias. Precisei dominar muito aí, ainda preciso dominar muito as minhas características fortes, né? Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sou uma buscadora incansável das minhas curas, eu não paro, até algumas pessoas falam, nossa, tá ficando louca, né? Já ouvi familiares me dizer isso, não para de se curar, mas então, vamos ver, né? Como é que fica a coisa depois no final. Quem parou de se curar e quem ficou ali tentando se curar. Mas é assim que funciona. E aí, gente, eu vejo algumas pessoas que participam do meu grupo de redes sociais, não posso dizer aqui quais, né? Que assistem os meus vídeos, que são as primeiras a estar ali nos meus stories assistindo, que estão sempre vendo as minhas coisas, às vezes assiste o vídeo até o fim e não consegue, o braço é preso. A gente sempre tá pedindo aqui, é o nosso trabalho, gente, a gente precisa das curtidas, não é aqui só por vaidade, é o trabalho que a gente faz, demanda tempo, demanda uma série de coisas, é amoroso, é uma coisa que a gente quer fazer, mas, né? Mas a gente está vivendo essas transformações aí, principalmente nas relações, das pessoas que têm dificuldade de se relacionar, né? Tem muita pessoa ainda que sente inveja, que tá nessa reatividade contra os seus genitores, pai ou mãe, e o braço é colado, que não consegue apertar no botão do coração e curtir. Assiste o vídeo até o fim. Pega ali informações, é beneficiado com as informações e no final que assistiu tudo ainda diz, por favor, né? Nada a ver esse vídeo aí, mas assistiu todo, recebeu informações, mas não consegue dar uma curtida. Por quê? Porque julga ainda. Julga o trabalho de outras mulheres, não consegue ver outras mulheres progredir, e aí você não entende por que é que fica numa energia, às vezes, de receber reatividade do mundo. E eu tô falando aqui não porque eu sou alecrim dourado, porque eu já vivenciei isso muito na minha vida. Hoje eu sou autônoma, então eu recebo clientes, né? É diferente. Pulei aí esse patamar, tá? Ó, a imperatriz aqui, ó. Então sim, você tem uma dominação, um gênio forte,
o Papa e a Imperatriz, um gênio forte. Você não precisa usar isso, não é um defeito. Mas o que você precisa buscar é um equilíbrio. E tentar entender através do termômetro da vida, do que você está atraindo de pessoas, de situações, por que você recebe reatividade? Por que você recebe pessoas que você julga, né, manipuladoras, trapaceiras, ó, o imperador, a torre e o eremita. Sair de uma posição aqui que te leva, o mentor fala, para a ruína. Não ia usar esse termo aqui, mas não é minha mentor, é a minha guardiã falando aqui. O imperador, ele é rígido, né? Ele é focado, ele é disciplinado, mas ele pode ser rígido com essa torre aqui. Então, o que mais a gente faz, gente, e eu trabalho isso na minha vida o tempo inteiro, eu já falei, eu não sou alecrim dourado, o julgamento, a gente tá sempre julgando. Sempre julgando, a gente olha as coisas na internet, no Instagram, né, nas redes sociais, e a gente tá sempre julgando algo de alguém. Ai, gostei, não gostei, ai, devia ter feito isso, ai, falou isso, eu não acredito. Mas não é sobre você. É sobre aquela pessoa. E o que a gente tem a ver com isso? Bora pro baralho cigano. Gente, diabo, papa e imperatriz, aqui você precisa dominar a sua reatividade. Ontem eu vejo isso, tenho visto todos os dias isso, nessa rede social aqui. Pessoas que fazem trabalhos bonitos com a espiritualidade. E sim, é um aprendizado pra gente também, né? A gente também tá aprendendo, óbvio, muito. Talvez a gente somos as mais curadas, né, nessa história toda. De pessoas insatisfeitas, né, com a energia de troca. Que não é uma troca equilibrada. Então, para tudo, eu tô modificando algumas coisas do meu trabalho, né, do meu perfil, para trazer melhor essa energia de troca aqui com vocês, né? Para dar ênfase às pessoas que trocam. Então, algumas pessoas até já estão saindo, já vi no meu Instagram, né? Diminuindo ali, e quando eu fiz isso, eu fiz sabendo, né, que algumas pessoas iriam sair. Por quê? Porque a busca do equilíbrio, né, gente? A busca do equilíbrio. Então, com esses trabalhos que eu vejo, né, das pessoas falando, né, pessoas que fazem bons trabalhos, pedindo, né, implorando por uma curtida, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, mas é aquilo que eu falo, né, as pessoas estão sempre curtindo ali, lá o toque-toque, a dancinha, a pornografia, não pode falar, né, coisas até assim, que não tem sentido algum, né, mas às vezes para dar uma curtida para alguém que tá falando alguma coisa ali decente, não consegue. Mas tudo tem um porquê, né, gente? Então, assim, nós aqui que estamos fazendo estes trabalhos também estamos sendo trabalhados em diversas áreas da nossa vida, né? Em não desistir, em continuar, né? Em ter um propósito elevado, em se sintonizar, né, com essas pessoas que têm isso também, as nossas feridas internas. Então, tudo tem um porquê. Me veio uma palavra aqui, cobrança, e veio a carta da carta, tá? Jardim. A chave. Gente, eu não sou poupada.
Nem um pouco pelos meus mentores, pelos guardiões aqui. Não sou poupada por eles, gente. E eu vou falar aqui, não tem nem vergonha na cara, eu vou falar. Esses dias eu tava vendo uma coisa no Instagram e me chamou muito a atenção uma situação de uma pessoa conhecidíssima aí nas redes sociais, e já a luz vermelha do julgamento gritou em mim. E eu fiquei olhando aquilo, aquela situação, aquela pessoa, e eu fiquei assim no julgamento, né? Mas como é que pode isso, né? Mas não era um julgamento agressivo, gente. Eu tentando limpar minha barra aqui, mas era assim, de pensando assim, mas como é que pode isso, né? Não faz sentido isso aí. Mas imediatamente, gente, a minha vibração baixou, porque eu tava ali no estado de julgamento, e eu já comecei a sentir no corpo, né? Aqui, ó, os monstrinhos, né? Porque eu sinto no meu corpo, né, gente? E eu sou usada pelos meus mentores para trabalhar, não adianta, né? Para aprender, principalmente. Imediatamente eu comecei a bocejar e a sentir as dores no corpo, que são característicos, né, de energia densa. E aí eu comecei assim, mas o que eu tava fazendo? Eu fiquei pensando, né, o que eu tava pensando, porque eu tô sempre me questionando, o que eu tava fazendo, o que eu tava pensando, olhando, que eu baixei a minha vibração, eu tava aqui de boa. E aí me veio os mentores jogaram na minha tela mental a imagem da pessoa. Dessa pessoa conhecidíssima. Eu não vou falar aqui quem. E aí eu disse, julgamento. Julgamento. Aí fiz as minhas práticas, né? Fui tomar meu banho, fiz as minhas práticas, limpeza, ok, pronto. Então, eu trouxe isso para você porque você também, de repente, não sabe às vezes por que a sua vibração baixa, por que está em contato com o obsessor, por que não progride o trabalho, por que não encontra pessoas positivas, porque talvez você esteja também num estado muito forte de julgamento, né? Não um episódio, dois, mas constantemente aqui, porque aqui tem alguém bastante, tá? Aliança, a raposa, a foice, o chicote. O mentor trouxe aqui uma coisa, gente, que eu vou ter que falar. Quero que me ajudem a falar sobre isso. Ajudem, gente. Então, assim, tem mais um caso aqui que eu quero ensinar pra você sobre, tá? Eu escutei esses dias o Gasparetto lá falando sobre isso. Sobre contratos, pactos que a gente faz. Pode ser nessa vida ou de vidas passadas. Que são contratos, pactos fortes, tá? São promessas, são juras. A gente não sabe, nem vem ao caso saber. Mas que são contratos que nos impedem de progredir. Vamos dar um exemplo aqui de vida passada. Você fez um pacto, um contrato com alguém, uma lealdade, uma jura de amor eterno, sei lá o que. Esta pessoa não reencarnou. Você veio para a Terra e você precisa viver a sua vida, mas não consegue porque você tem um contrato lá com vidas passadas que você fez e aquela pessoa lá não quer desistir de você. E pode ser questão espiritual, pode ser questão de relacionamento, de vida amorosa, seja lá o que for. E o que acontece, gente? A gente só se desconecta de... Isso aqui é contrato, pacto, tá? A gente só se desconecta de pacto, de contrato, e ele usou, e eu vou usar exatamente como ele ensinou. Por exemplo, aqui tá a energia do contrato que você fez, bem forte, né? E aqui tá a sua energia ainda aliada aos seus bloqueios desta vida, da infância, rejeição, abandono. Então você não consegue se desconectar deste contrato porque você ainda não liberou estas crenças, esses traumas aqui. E você fica num padrão baixo. Este contrato ele pode se desfazer sozinho. Por que acontece que às vezes alguns apômetras, né? Vou aqui liberar o teu contrato. Não libera, gente. Não libera. Não é nem por uma questão do mentor permitir que você libere este contrato. Não é nem isso. Porque é tudo amplo, é tudo livre. Os mentores não interferem. É quando você eleva a sua vibração, você cura essas feridas internas aqui, de abandono, de rejeição, de julgamento, seja lá o que for, de raiva. E aí você eleva a sua vibração e passa dessa energia deste contrato. E aí ele só quebra e vai embora.
Então, às vezes, a gente faz aqui algumas liberações de energia de contrato, de pacto, mas é superficial, é só para você se sentir melhor e para você também poder trazer do inconsciente para a consciência estes bloqueios aqui ou situações que você ainda precisa ajustar na sua vida. Então, às vezes, nada dá certo na sua vida porque você tem aí um contrato firmado, mas você vai precisar o quê? O que a gente faz, os terapeutas? Vai trabalhando a sua energia, vai liberando crenças, traumas, bloqueios e aumentando a sua vibração para que você se desconecte deste contrato. Eu acho que eu consegui explicar aqui, tá? E aqui fala isso, tá? Sobre a energia da reatividade, do julgamento, e já dei a dica aqui, para você olhar para a sua criança, né? Quem aí que você ainda julga do seu sistema familiar? Pai ou mãe? Ou os dois? E aí você trabalhando isso, você vai conseguir elevar a sua vibração, vai sair da energia do julgamento, da reatividade, eleva seu padrão vibratório, e se você tiver aqui pacto, contrato aqui, ou com alguém, com alguma situação, se dissolve. Vai embora. Tá? Ó, vai embora, olha essa carta aqui. Pega a mala, ó, e vai embora. Rumo aqui ao seu destino. 22 aqui, pode ser número de destino de algumas pessoas. É o meu de missão, não é destino. Os pássaros, ó, liberdade, se liberta. Nossa, rumo ao sol aqui. Então, o que é a dica, gente? Trabalhe os seus bloqueios emocionais. Se conecte, aprende a se conectar com a espiritualidade. Para você entender que bloqueios são esses, sair do julgamento. Começa a fazer o exercício, estica o dedo, a mão agora, ó, e curte, ó. Nunca curtiu meu vídeo, assiste toda a vida, tá sempre aí assistindo, recebendo, mas não consegue curtir. Exercício, para sair da energia de julgamento. Urso, gente. Aqui fala de plexo solar, aqui fala de julgamento, aqui fala de pessoa que controla, posse. E também faz a energia de uma mãe aqui, tá? Só que daí o que você encontra no seu caminho? Montanha, ó. Pequenos e grandes problemas, ó. Encrenca nas relações, os pássaros aqui. Dificuldade nas relações. Dificuldade de encontrar o seu propósito de vida. Aqui tem um contrato, tá? Que para algumas pessoas, não vai ser para todo mundo, isso aqui é uma leitura coletiva, gente. O rato, um contrato aqui que não te traz libertação. Você está conectada para algumas pessoas a um contrato, a um pacto, voto, sei lá com quem, se é nessa vida, se é em outra. A gente só consegue ver isso no campo individual, né? Eu consigo fazer a leitura. E aí, como é que faz para dissolver isso? Terapia. Olhar aí para suas vulnerabilidades, olhar para sua sombra. Tá? Uma energia forte de traição aqui, ó. Eu só recebo gente que me boicota, que me trai, que me traz peso, dificuldade. Então, sair do controle, né? Exatamente, sair do controle. Vamos trazer aqui... Vou trazer aqui o oráculo energético para mudar um pouco aqui a vibe. E depois eu vou ler a aranha. O tecer da vida. Ó, tem muita energia aqui de sentimento de traição. Quem se sentiu traída na infância, gente, e tem muitas situações que pode fazer você ter calado aqui, né? Você viu algo na sua infância, sentiu algo na sua infância, não sei, né? O pai cuidava mais da filha, da irmã, a mãe olhava mais para o irmão necessitado, tinha irmãos menores e você ficou rejeitada lá num canto, se sentiu rejeitada, e aí um sentimento de traição, meus pais me traíram, né? Não me olham, não me vê. Você presenciou traições familiares. E quando você tem esse sentimento de traição, a ferida da traição, você enxerga a traição no mundo. Reage, julga, se protege. Fica nessa situação de ameaça que eu vi aqui.
Tô sempre me protegendo, tô sempre me defendendo. Qualquer pessoa que chegue, se aproxime, eu já me defendo, eu já julgo, eu já olho, já faço cara feia. Ah, isso aí não é muito bom, ah, meu Deus. Sabe? Não é uma energia leve. O cavalo, os mentores, trazendo aqui essa força. Ó, a energia da morte, eu falei, gente. Aqui tem alguma situação para você se desconectar, finalizar, pode ser contrato, pode ser sentimentos, não sei. O diabão de novo. E mais uma vez o número 22 aqui, tá? Iemanjá. Nossa, os mentores estão aqui em você, hein? Para que você passe um nível aqui. Ó, o trem, energia de movimento, para que você saia de uma energia parada. Evolução aqui, espiritual, tá? Muito forte. Sair de uma energia de ataque, de defensiva, cavalo e diabo. Soltar aí, né? Os arreios. Montar no cavalo aí sem no pelo ali, né? É, gente. Aqui tem um contrato, tá? Vínculo, pode ser pacto, contrato, seja lá o que for. Que quando você elevar o seu estado vibratório aqui, subir, né, de categoria, sair dessa julgamento, reatividade, medo, agressividade, você desfaz esse pacto, esse contrato, tá? Mais uma vez a carta a carta da magia e a carta da alegria, falando para você elevar a sua vibração. E como que vai conseguir fazer isso, meu Deus, Samantha? Trabalhando os nossos bloqueios, nossos traumas, principalmente da infância. Tá tudo lá guardado, gente. Às vezes a gente carrega memórias de vidas passadas, onde a gente carrega traumas de vidas passadas, e a gente vem para esta vida passando pelos mesmos traumas. E aí você fica pensando, eu preciso resolver coisas de vidas passadas. Não, resolve agora. Com as coisas que aconteceram agora nessa vida. O seu abandono, a sua rejeição, o seu sentimento de traição. Resolvendo agora, você se desconecta de todos os outros lados. Vidas passadas, paralelas, simultâneas, seja lá o que for. É mais simples do que a gente imagina. Vou ler a aranha aqui, tá? Só que a gente complica, né? A gente vai ficar futricando coisa. Dá? Às vezes, quando os mentores querem dizer, eles falam, né? Até nos meus atendimentos. Ó, você carrega a ferida de abandono há 3, 4, 5 gerações. E aí a gente tem que se aprofundar mais forte, né? Aranha, atua com a energia da expressão e é isso que tá impedindo, é a sua comunicação, né? Como que você está se comunicando com o mundo? É um ser vivo que tece uma mandala, o círculo da essência cósmica, confirmando que é um ser eterno e contínuo. Hora de tecer os processos da experiência. A troca, né, gente? Os processos da experiência. Como é que a gente consegue experienciar as coisas? Através de movimentos nossos e de interações sociais. E viver na totalidade do grande ativo, o tempo. Usar de toda a criatividade e prosperidade. Eu sou a energia da manifestação, confirmo que sou um ser infinito de continuidade, sou um ser espiritual, realizador na experiência terrena. Agora, resolver agora. Pessoas que estão muito bitoladas em querer resolver situações que nem sabe, né, gente? Nem sabe. Às vezes é dado a saber e outras vezes não é dado a saber. Então não fique, né, mexendo, futricando. Resolva do agora. A sua infância. E utilizo toda a energia criativa e próspera a que tenho direito. E aí é isso, né? Aí você vai ver a prosperidade na sua vida, relacionamentos melhores, amores, coração aqui, tá? Deixa eu tomar um gole disso aqui, deve estar frio. Tá mesmo. E vamos trazer uma energia aqui de um arquétipo animal para você. Apareceu uma borboleta linda aqui nos arquétipos, achei tão linda. Vamos lá com a energia do coração aqui, quem se conectou. Fabiana ou Fabiano, foi muito rápido.
não sei se sobrenome é Juliette, ou seu nome. Alguém muito conectado à grande fraternidade branca, né? Meu Deus. Umas frases assim que é pra arrepiar aqui. Eu digo arrepiar porque... Meu Deus. Que estranho essas frases. A gaivota, ó. Já falo. Tem alguém que sente a sua presença infantil. Tem alguém que sente a sua ingenuidade. As pessoas talvez vejam você muito ingênua, muito aberta, né? E é complicado estar muito aberta, assim, tão ingênua, né, gente? A gente ter pureza é legal, né? Mas a gente estar muito ingênua diante das coisas, isso é complicado. Vamos ver aqui uma deusa. Deusa Nukua. Hora de colocar em ordem as diferentes esferas da vida. Essa carta mostra uma cabeça, né, de uma moça. O corpo dela é um corpo de serpente, de cobra, né? Aqui precisa de uma transformação da sua energia primordial, da sua energia da Kundalini, a sua energia do chakra básico, do chakra sexual. Alguém conectado também com a energia dos orientais, né? Gosta muito dessa área do Buda, sei lá, os indianos, mais orientais aqui. Japoneses, chineses, coreanos. A lua fala de ilusão, né? De lúdico, de ilusão. Não, lúdico não, ilusão. Imperador. Imperatriz, tem um casal aqui. Tem um propósito aqui com um casal. Pode ser alguém que vai entrar na sua vida. Tem um propósito aqui, um homem e uma mulher. Tem aqui um pai e uma mãe que não viu você na infância. Aqui tem sentimentos, situações que você guarda muito profundo. E... gente, eremita, temperança, justiça. Aqui tem necessidade aqui de você entender isso, tá? Esses sentimentos guardados aqui. Vamos entender, né? Vai aparecendo aqui as cartas. Vamos entender isso. Bora com o baralho da voz cigana. Tem um casal aqui que pode ser alguém que está destinado para você na sua vida, com propósito. Também tem pai e mãe que não viram aqui, que não olharam, né? Não enxergam quem você é.
não enxergam o seu amor, o seu afeto. Você é uma pessoa que tem essa energia mais ingênua, né? Empata. Você aqui, a moça das flores, essa é a energia de vocês que eu senti aqui. Essa moça aqui, ó, das flores. O envelope. A escada. Mentores incentivando você a pular de nível aí. A crescer na sua forma de se comunicar com o mundo, tá? A vela. Pombal. Cavaleiro. Eu vi alguém ajoelhado, fazendo orações fervorosas, assim, uma pessoa com muita fé, pedindo pelo seu progresso, né, por prosperidade, seja lá o que quer, né, que é uma leitura coletiva. Alguém de muita fé aqui, querendo crescer, querendo pular de etapa, de nível, de vida, A carta dessa mulher aqui com mãos cruzadas pode estar falando de alguém mais velho, com sabedoria, mas também me traz uma energia de coisas que não acontecem, de você se sentindo de mãos cruzadas, né, para algo. Aqui, ó, para os seus projetos, a carta do livro, né? Trabalho, projetos. Ó, a energia do sapo aqui, ó. Não tá bom. Os projetos, né? Por isso essa ajoelhada, né? Pedindo aqui para os mentores trazerem respostas. Que caminho seguir, o que está acontecendo, que parece que não acaba nunca. Eu não vejo, porque tem olhos de criança, eu não enxergo, né? Porque ainda tá na energia da criança. A criança não tem essa clareza, né? Eu falei, olhos de criança, vem o cachorro, né? O cachorro é o bichinho mais puro, né? E aqui, só que essa pureza, esse olhar aqui puro, ó, te traz uma prisão. Aqui você vai precisar trabalhar a sua energia masculina. O que é a energia masculina? A gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso, porque as pessoas confundem, né? A energia masculina é uma energia que nos traz inteligência, sagacidade, sabedoria. Não, sabedoria não. Inteligência e sagacidade, uma visão mais racional das coisas. Eu uso a minha energia feminina, que é de observar, né? De observar em silêncio. E nesta observação, você precisa agir agora de uma nova maneira, com uma racionalidade, entendendo aonde você pode colocar a sua força, a sua energia, ou retirar o seu cavalo do lugar, né? Então, quando você vê pessoas que às vezes são aquelas pessoas deitada, riada ou maldosas, não é aquele sorrisinho mais que você sorri ali para ser carinhosa porque tem carência infantil, concorda mesmo achando um absurdo? Não, é saber reagir com equilíbrio diante destas situações. Porque aqui pode ter tido muita carência na infância. Então você... Gente, vou contar uma história para vocês que veio aqui agora, tá? Se veio é porque é pra eu contar. Uma vez lá, nem sei quantos anos, eu nem tinha meu filho ainda, tá? Meu filho já vai fazer 21 anos. Eu fui numa massagista, que até já desencarnou. E ela era terapeuta também. E ela começou a fazer ali uma massagem em mim. E eu não tava trabalhando meu autoconhecimento. E crua da Silva. E aí ela lá fazendo a massagem, maravilha, né, tal, recebendo. Daqui a pouco ela começou a puxar meu cabelo. Eu deitada assim, né. Ela começou a puxar meu cabelo. Daqui a
Ela começou a puxar mais. E ela puxava o meu cabelo, e eu tava sentindo já muita dor. Ela puxava meu cabelo, eu tava desconfortável, eu já tava com vontade de chorar, eu já tava praticamente chorando, mas eu não disse para. Eu não disse para, eu não disse que isso, louca. Eu não disse para. Olha o tamanho da minha carência infantil, do abuso vivido na infância, que engoli calada e não consegui manifestar um não para aquela mulher que estava puxando meus cabelos. E ela estava fazendo aquilo. Eu não concordo muito com esse tipo de tratamento, tá, gente? Mas ela estava fazendo aquilo porque ela sabia que eu não sabia dizer não. Eu não me lembro o que eu levei para ela de informação. E, gente, eu tinha vontade de chorar de dor e eu não disse não, eu não disse para, sua louca. Ó, na minutagem ali. Comunicação espiritual, tá? Então você pode ser este caso aqui. Uma criança que viveu muitos abusos e não sabe dizer não. Sorri pro agressor. Sorri pra pessoa que está querendo te boicotar. Só que precisa de um equilíbrio, gente, porque a gente não precisa reagir com loucura, a gente vai precisar colocar as pessoas nos seus lugares de uma forma inteligente. Então aqui você pode ser esta pessoa, tá? Eu não me lembro qual foi a frase que eu usei no início desta tiragem. Puxa vida, eu usei uma frase e eu não lembro o que eu falei. O mentor falou uma frase. Não é para lembrar. Vou assistir depois. Uma mãe aqui, né? Insegurança também. Ó os livros de novo. Ó. Aqui você está ajoelhada pedindo para que seus projetos venham, para que seus projetos aconteçam, né? Que você saia aí da... Olha aqui a lealdade, ó. Pessoas que reagem com lealdade ao agressor. É aquela coisa, né? A pessoa que foi abusada, não tem aí pessoas que estão apaixonadas pelo cara que deu lá não sei quanto soco na mulher? A pessoa que foi sequestrada acaba tendo um carinho, um amor pelo sequestrador. E aí, a carta de novo, a cobra. Aqui o mentor está pedindo que você comece a trabalhar esta questão do dizer não, do se comunicar. As pessoas não sabem o que você quer e quando você não fala, você dá abertura para as pessoas fazerem o que elas quiserem. 333 ali agora. 369. Aqui você tem que impor limites, ó. Chave e torre. Impor limites. Aonde você permite que as pessoas invadam, né, a sua pureza. Porque são pessoas que acabaram ficando muito puras, as boazinhas, né? Porque foram muito feridas na infância e aí fica assim, gente. Fica assim, igual eu lá, que a mulher tava arrancando meus cabelos e eu não disse não. Eu disse, para, pelo amor de Deus, não disse isso. Eu deixei ela ficar puxando o meu cabelo, vinha mágoa, vinha uma dor, eu dizia, mas por que ela tá fazendo isso? Até agora eu tô me sentindo isso aqui. E eu não disse para, gente. Porque quando eu era criança, lá em Barbacena, eu precisei ter responsabilidades de um adulto, lá com 9, 10 anos de idade.
Eu tive que tomar a frente das situações. Eu tive que cuidar de crianças, de irmãos pequenos. Eu tive que engolir o choro. Eu tive que ser a mais forte. Eu sou filha mais velha. Então, não tinha tempo para dizer não. É o que é, me mandaram ali fazer aquilo, eu estava fazendo. Mas era uma criança que não tinha liberdade, que estava ferida, que queria brincar na rua. Eu escrevia no meu diário, eu queria tanto brincar na rua, mas estava lá eu com um bebezinho, minha irmã pequena, fazendo janta, fazendo almoço, fazendo café, dando banho na criança, passando toda a roupa da casa, de todos os familiares, eram pilhas e pilhas de roupa, mais as fraldas, que eram fraldas de pano, que tinha que passar tudo. Sentada em cima de uma cadeira ajoelhada, porque eu baixinha, né? Com ferro de passar, tardes a fio passando as roupas, fazendo faxina na casa. E como é? Isso pode ser teu caso, eu tô falando aqui porque pode ser teu caso também. Troca a fralda, limpa cocô. Como que uma criança dessa se sente? Abandonada, rejeitada. E muitas vezes o que eu queria? Que houvesse um salvador, né? Meu pai não sabia, talvez, disso. Eu acho que ele não sabia, até hoje eu não sei se ele sabia, se ele sabe disso. Acho que não sabia. Mas eu queria que ele viesse me salvar daquela cena caótica. E talvez você também. A sua criança ficou presa lá naquela situação. Por isso que quando eu faço as terapias, eu levo a pessoa novamente naquilo para ela se despedir, para ela o luto da criança ferida, devolver para os pais os abusos. E isso é um processo, gente. É um processo que eu venho trabalhando na minha vida até hoje. Claro que aí já é mais leve, né? Já não é mais aquela coisa horrível. Mas até hoje a gente tem que cuidar os gatilhos. E você pode ter passado por isso, tá? O sol. E aí o que acontece com pessoas que viveram isso, gente? Não conseguem se sentir valorizadas, não conseguem se sentir respeitadas, não se dão o valor. Eu não valho nada. Eu não sou valiosa para ninguém. Eu não fui valiosa para o meu pai, para minha mãe. Ninguém foi ali me fazer um carinho, me colocar numa posição de acolhimento, de sai daí, isso não é trabalho de criança, vai brincar. Não é fácil, gente, ó. Valorização. Você não se valoriza, você não entende que você tem valor. Porque os teus pais não deram este valor para você. Você foi aí, alguém serviu, né? Uma criança serviu. O coração. Aqui a sua energia masculina precisa ser colocada em equilíbrio, tá? A energia masculina é a energia que traz um impulso. Que traz um impulso, que traz uma resposta, que traz uma racionalidade, que impõe limites. A cegonha, e olha a criança aqui, ó. Nossa Senhora, aqui você precisa olhar para sua criança, gente. Porque algumas pessoas estão presas aqui nestas memórias, talvez parecidas com a que eu trouxe. Talvez não sejam iguais, mas parecidas, tá? Ó aqui a tua criança, ó, querendo libertação. Olha aqui, ó, essa gaivota. E aí, gente, eu quero trazer uma coisa aqui. Quando eu faço os trabalhos, né, de trabalhar a criança ferida, vou trabalhando, a gente trabalha, a gente leva a pessoa até lá, a gente devolve o abuso, a gente se desconecta do sentimento de rejeição, de abandono, de feridas emocionais. Eu vou conduzindo porque é um processo. Mas chega um momento, que o momento chega. E quando este momento chega, você está pedindo ajoelhada aqui para os seus mentores, por favor, modifique algo na minha vida. É o momento, cadê? Que você precisa colocar, cadê? Aqui, ó, a energia masculina em ação. Porque, gente, não adianta só fazer terapia e cruzar os braços. Nós não resolvemos.
Nós entregamos aqui técnicas para te levar a ressignificar situações, mas a partir desta ressignificação você tem que fazer movimentos. E é o que eu venho dizendo aqui sempre nas minhas redes sociais. São estes movimentos que precisam acontecer, senão você não adianta se ajoelhar aqui para Deus. Não adianta. Você vai ter que tomar atitudes de adulta. Você vai ter que dizer não para algumas pessoas. Você vai ter que viver o luto, o sentimento de culpa de ter dito não. Você vai ter que trabalhar essa culpa. Mas assim, vá fazendo os movimentos e vá trabalhando os sentimentos que vêm. Por isso é bom a terapeuta, né? Aí você faz um movimento, diz não lá para alguém que tem que dar não e não consegue. Aí vem culpa. Aí a terapeuta vem trabalhar a culpa, te ajuda a sair da culpa. Mas tem que ter movimento, gente. Uma coisa é uma pessoa chegar em mim pela primeira vez e aí, cheia desses problemas, dificuldades aqui, a gente vai ter que começar um passo por vez, né? Outra coisa é a pessoa estar fazendo terapia há 50 anos, já trabalhou todas as questões possíveis e imagináveis e agora está pedindo para Deus. Deus não vai fazer, gente. Mais uma vez ali, ó, 1, 2, 3, ó, a tríade. Mentores falando muito forte com você. Você pode estar enxergando aí números repetidos. Não vai, porque agora é a sua ação. Agora é o seu movimento. Entende? Vamos lá. A carta da... Até me cocei aqui, até me deu uma agonia aqui, gente. Gaivota. Atua com a energia da liberdade. Pessoas que sofreram um excesso de responsabilidade, crianças, né? Na infância, abusos severos, não são adultos livres. Têm extrema dificuldade de se sentirem livres porque foram escravos de uma rotina abusiva, tóxica. E você tem que aprender a dizer não para esta escravidão. Gaivotas voam em bandos, definem com criatividade o espaço. É hora de olhar para situações com novas perspectivas. Mudanças criativas acima de laços emocionais. Você não consegue fazer tudo o que precisa de uma vez só? Vá fazendo aos poucos. Mas o que eu digo sempre para os meus clientes que fazem terapia, parada não vai modificar. Eu trago exemplos, né? Faça um círculo de amizade, vá para um grupo de mulheres, faça uma aula de dança, busque algo que te traga prazer. Vai ter que ter mudanças. Porque quando você busca estes exercícios, você começa a se fortalecer em si, sentindo-se valorizada, respeitada, principalmente a dança, né? Mexe muito com o nosso corpo, com a Kundalini aqui. E aí você vai ter força para dizer, não, ali é 13, 13, não para de ter números iguais. O 13, 13, ele forma 4. 4, 4, que é um número de estrutura, de disciplina. E aí você vai ter força para dizer não, para tomar atitudes. Eu trago auxílio, gente. Agora, se a pessoa... 3, 3, 3 ali, ó. Se a pessoa não faz os movimentos, não vai sair do mesmo. Sair da zona de conforto. Tá escrito aqui. Ó, mudanças criativas acima dos laços emocionais. Sair da zona de conforto. O que está desconfortável? O que você não quer fazer? Que movimento você não quer fazer? Pois vai ter que sair da zona de conforto. Eu sou destemido e livre. Sou a consciência do propósito, redefino e restabeleço a ordem na minha vida. Eu sou a alternativa criativa para encontrar novos recursos no aqui e agora. Você está buscando novos recursos, você quer se redefinir, você tem um propósito, você quer um propósito, mas não é livre. Uma criança que sofreu tudo isso aqui não é um adulto livre, é um adulto cheio de amarras, cheio de culpas, cheio de desvalorização. E digo aqui, por experiência própria. Esperei que alguém me salvasse, mas não houve salvador. E lá se foi uma infância doída. E aí eu tive que fazer o quê? Ir curando todas as feridas.
Houve resistência? Houve, mas eu nunca desisti. Por isso eu fui chamada de louca por alguns, até familiares, né? Incessante pela cura, porque foram tantos processos, gente, que eu queria ver propósito, que eu queria ver melhora. Então eu me debatia, fazia isso, fazia aquilo. Errei, talvez, mas eu não parei. Eu não parei. E aí chega um momento que você pode parar. Que você pode relaxar, que você pode receber. Que você vai poder olhar com mais calma para esses gatilhos. Gente, invistam tempo em vocês. Seja com terapia, seja do jeito que você gosta, acredita, mas invistam. Pessoas que passaram por abusos infantis, excesso de responsabilidade, precisam aprender a investir em si. Pessoas que gostam muito de conteúdos de graça, são pessoas que não têm esse sentimento de retribuição, de gratidão, de eu estou pagando algo para mim, né? Não, eu quero que sejam as coisas de graça. Durante muito tempo eu pensava isso. Tudo de graça, de graça. Não, eu posso pagar algo para mim. Que bom poder pagar algo, um trabalho legal, um trabalho bacana, que não é uma coisa que eu tô sempre mendigando, pedindo as coisas de graça. Tem pessoas que têm isso. Querem receber de graça. Não receberam nada na infância, então eu quero receber tudo de graça, de graça, de graça, de graça. De graças damos, de graças recebemos, mas chega uma hora, gente, que você quer progredir na vida, você quer receber dinheiro, você também vai ter que ter essa energia de investir. É isso. Espero ter ajudado você. Se gostou, faz barulho aí, dá uma curtida, compartilha esse vídeo, comenta aí, nem que seja um coraçãozinho, auxilia muito o meu trabalho. Um beijo, até mais.